Ninguém sabe exatamente quantos estrangeiros estão vivendo atualmente na Amazônia. A CPI das ONGs estima que pelo menos 100 mil organizações não governamentais, a maior parte vinculada a organismos estrangeiros, estejam atuando na parte brasileira da floresta. Nosso destino é São Gabriel da Cachoeira, a última referência urbana da região conhecida como Cabeça do Cachorro, no noroeste do estado do Amazonas. A cidade, que fica 1.000 quilômetros ao norte de Manaus, é servida apenas por 4 voos semanais. Veja que coisa curiosa. Dos 20 passageiros que viajavam junto com a nossa equipe, 10 eram estrangeiros, todos canadenses. Why did you come here? Just to tour. Eu vim aqui para passear, desconversa este rapaz. A amiga dele tem outra versão. Segundo ela, veio para nos dar ajuda humanitária, para trabalhar naquilo que for preciso. O grupo logo se dispersa, sobe de barco Rio Negro com destino desconhecido. Tentamos então saber o paradeiro deles. Primeiro na FUNAI, que deveria controlar a entrada de não-índios nas reservas indígenas. No posto da Polícia Federal, a mesma coisa. Os policiais aqui são proibidos de gravar entrevista, mas nos aconselham a procurar o Exército. O Exército sabe o que essa gente toda vem fazer por aqui? Em alguns casos, sabe. Nesse caso que você está citando, a chegada especificamente aqui em São Gabriel, não. Esta semana, o assédio internacional sobre a Amazônia brasileira ficou evidente. Organizações milionárias já não escondem mais que pretendem adquirir cada vez mais terra no norte do país. Se o governo não fizer nada, corre o risco de logo não ter mais o que defender. Fábio Panunzi, de São Gabriel da Cachoeira, para o Jornal da Noite. E basta percorrer estradas perto de belíssimos rios e cachoeiras para encontrar outras riquezas. Aqui é o Banho do Paiuá, um dos pontos turísticos do município de Uiramutã. Segundo a prefeitura, recentemente, o Serviço Geológico do Brasil fez furos nas rochas à procura de minerais. E dias atrás, garimpeiros foram retirados da areia. Eles estavam à procura de ouro. Perto de onde cristais brotam do chão, encontramos equipamentos usados no garimpo, atividade proibida na reserva. Procuramos um pouco mais e, finalmente, descendo a ladeira, vemos 2 homens trabalhando dentro d'água. Observamos com paciência e, alguns minutos depois, surgem vários pontos dourados brilhando no fundo da bateia. Todo dia tem vezes que a gente faz 2 gramas, 3 gramas. Quando deu máximo, a semana sim, tem vezes que é 10, 14, 15 gramas, essa faixa. Este mapa de Roraima, feito pelo Serviço Geológico do Brasil, do governo federal, mostra que as principais reservas minerais do estado ficam localizadas sobre as reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Tem ouro, diamante, nióbio e outros minerais nobres. Com a demarcação em área contínua, fazendeiros e não índios terão que sair da reserva. Fato que preocupa o governador de Roraima. José de Anchieta Júnior acredita que a fronteira ficará desprotegida. Nós temos aqui cerca de 960 quilômetros com a Venezuela e mais 960 quilômetros com a Guiana Inglesa. Se nós permitirmos que isso aconteça, o que vai acontecer? Daqui a pouco toda a nossa fronteira está demarcada como área indígena, tirando toda a presença do não índio, dos militares dessa área e deixando sob a jurisdição apenas dos índios de manter a soberania e a vigilância da nossa fronteira. E aí, galera, você sabe o que é nióbio? Pois presta atenção numa coisa e você hoje vai ficar muito chateado, porque eu fiquei ao tomar conhecimento de algumas informações com relação ao nióbio. O Diário do Nordeste é um jornal da cidade de Fortaleza, minha cidade natal, e na edição de hoje, domingo, 30 de setembro de 2012, publicou uma carta de um leitor chamado José Batista Pinheiro, também da cidade de Fortaleza. E essa carta é bem interessante. Ela fala a respeito do nióbio. Nióbio é um metal de extrema necessidade e extremamente estratégico para várias indústrias, como, por exemplo, indústria aeroespacial, indústria de foguetes, satélites, turbina para motores de avião, equipamentos de ressonância magnética, que é um equipamento de extrema necessidade para a área médica, para a área de saúde, e outros equipamentos de extrema importância para qualquer país do mundo. Pois bem, as reservas conhecidas de nióbio no mundo hoje, elas são detidas por 2 países apenas. Um deles é o Canadá, o país que eu moro atualmente,
e é detentor, o Canadá é detentor de 2% das reservas de nióbio conhecidas no mundo. Veja bem, com esses 2% que o Canadá detém de reserva de nióbio, um metal de extrema importância, extremamente valioso, e com procedimentos corretos de exploração e enfim, venda desse material, o Canadá reverte para a população. Eu já fiz aí quase 30 vídeos mostrando o dia a dia da vida no Canadá, como é que as coisas funcionam, como é que a saúde pública, a educação, e vou fazer ainda mais, quero mostrar mais ainda, mas o que eu quero discutir nesse vídeo hoje com vocês é sobre o nióbio. Porque com 2%, como eu falei, o Canadá consegue reverter em benefício para a população uma quantidade, uma gama de serviços que a gente não consegue ver no Brasil. Nós aqui não temos IPI, nós aqui não temos imposto sobre operações financeiras, o IOF, o nosso ICMS de apenas 5%, nós não temos uma série de impostos que existem, que pesam nos ombros dos brasileiros, porque o Canadá, com as riquezas naturais, e o nióbio é uma delas, ele consegue fazer uma divisão, consegue utilizar essas riquezas em benefício da população de uma maneira geral. E vocês estão testemunhando tudo isso nesses vídeos que eu tenho colocado aqui constantemente no canal. Agora, o outro detentor de reservas de nióbio, pasmem, é o nosso Brasil. E isso é o assunto da carta do José Batista Pinheiro, eu quero mandar um abraço para ele. E ele, então, diz isso, que o Brasil é detentor de 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo. 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo estão em território brasileiro. Agora, é interessante, eu fui realmente fazer uma pesquisa sobre isso, e isso é verdade. Eu vou ler para vocês a carta que esse leitor escreveu e que o Diário do Nordeste publicou na edição de hoje, 30 de setembro de 2012. Somos grandes milionários bafejados pela natureza, todavia ainda não nos apercebemos disso. O nosso nióbio é o metal mais precioso do que o ouro, veja bem, pois sem ele as ligas super resistentes não existiriam para fabricar os foguetes interplanetários, satélites, turbinas para motores a jatos, mísseis, centrais elétricas, superaços, armamento e outros produtos estratégicos. São produtos de extrema importância para qualquer país do mundo. O Brasil detém 98% de todo o nióbio existente no planeta, ficando o Canadá com a mixaria de 2%. As maiores jazidas mundiais de nióbio no Brasil encontram-se no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e Roraima, Raposa, Serra do Sol, sendo esse o real motivo da demarcação contínua da reserva Raposa, sem a presença do povo brasileiro não índio, para a total liberdade das ONGs internacionais e mineradoras estrangeiras. Há fortes indícios que a própria FUNAI esteja envolvida no contrabando do nióbio, usando índios para envio do minério à Guiana Inglesa e dali aos Estados Unidos, Europa e Ásia. Quem dita os preços desse valoroso e estratégico minério é a atravessadora Inglaterra. O Brasil apenas assiste a banda passar. A reserva do Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, é conhecida desde os anos 80, mas o governo federal nunca a explorou oficialmente, deixando assim o contrabando fluir livremente num acordo entre a presidência da República e os países consumidores, oficializando assim o roubo de divisas do Brasil. Embora ricos em potencial, nosso povo ainda passa sede e fome. Gente, isso é um absurdo. O Brasil detém 98% desse material, desse minério, aliás, de extrema importância estratégica para indústrias de ponta. E, no entanto, nós nem sequer ditamos o preço desse minério. Esse preço do minério é ditado pela Inglaterra, que não produz, que não tem reserva, que não tem nada a ver com a história. Agora, por que as coisas acontecem desse jeito no Brasil? Você pare para pensar um pouquinho. Se o Canadá, com 2%, consegue fazer uma distribuição, consegue, claro, não só isso, mas com seriedade, com a coisa feita com transparência,
revertendo para o benefício da população, o Canadá consegue um padrão de vida invejável para os seus habitantes, e o Brasil, que detém 98%, a gente ainda está patinando em coisas básicas, como por exemplo saúde pública. Você não era para ter que pagar plano de saúde, meu amigo. Você, presta atenção, você que está me ouvindo, você que está me vendo nesse vídeo, não era para você pagar pela escola do seu filho. As reservas de nióbio que o Brasil detém, elas seriam suficientes se fossem bem exploradas, se fossem bem trabalhadas essa questão, elas por si só seriam suficientes para que o Brasil tivesse uma saúde invejável, um sistema de saúde pública invejável, melhor do que o Canadá, que o Brasil tivesse uma escola pública de nível muito melhor, muito superior do que o Canadá, e muitas outras estradas, enfim. Gente, isso não tem cabimento. Alguém, por favor, me explique como é que nós detemos 98% das reservas conhecidas de um material de extrema importância, de extremo valor, e nós estamos patinando, como eu já falei, nessas coisas. Eu conto com você, eu quero agora fazer um desafio para você. Eu não gosto de fazer apelo, mas eu quero fazer nessa hora um apelo para você que está me ouvindo. Eu preciso de você, eu preciso que você pegue esse vídeo, divulgue de maneira maciça. Esse vídeo precisa, esse assunto precisa ser trazido à tona, porque não está correto, isso não está certo. Não é para o nosso povo passar esse aperto que nós passamos, essa aflição que nós passamos, quando nós detemos uma riqueza incomensurável. Algo está muito errado e isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser revelado, isso precisa ser trabalhado. Não dá para entender. Eu preciso que você me ajude na divulgação desse vídeo. Eu preciso que você faça algo. E você vai fazer o seguinte, você vai divulgar esse vídeo de uma maneira maciça, de uma maneira massacrante, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, enfim, faça desse seu jeito. Eu não quero saber, divulgue esse vídeo. Não fique com a sua bunda sentada na cadeira apenas assistindo essa droga desse negócio, desse canal, sem fazer nada. Eu preciso que você faça alguma coisa. Já está passando da hora de o Brasil começar a acordar. Acorda, Brasil! Afirmativo. Papa Tango Kilo, Índia Lima, você está sendo interceptado pela Força Aérea Brasileira. Responda na frequência 121, decimal 5, câmbio. Intruso está atirando em mim. O intruso e prosseguindo para o tiro de destruição. Escorpião Negro retornando à base. Ao depor na CPI, o Marcos Valério confirmou que se reuniu com o ex-ministro Zé Dirceu no Palácio do Planalto. Na ocasião, acompanhado por José Augusto Dumont, do Banco Rural, e afirmou que Dumont foi informar a Dirceu que queria explorar minas de nióbio no Amazonas. Por outro lado, de acordo com a contabilidade do PT, no dia 10 de nove de 2004, o partido recebeu 4,5 milhões de doações provenientes de 5 empresas do setor de mineração. A companhia Albras, 100 mil, Alunorte, 400 mil, Rio Doce Manganês, 1.500.000, KM Mineração, 1 milhão, Navegação Vale do Rio Doce, 1,5 milhão. Qual o motivo dessas empresas, coincidentemente com esta visita ao senhor José Dirceu, na companhia do senhor Marcos Valério, qual a razão desta doação ao PT de 4,5 milhões no mesmo dia? Foi a exploração do nióbio o motivo dessa doação? Não consigo primeiro visualizar as datas que o senhor está dizendo das doações, mas são doações
que deve ter sido feita por empresas que quiseram doar ao Partido dos Trabalhadores, doações legais. E nós nunca recusamos isso. Sobre a relação de Nióbio, eu nunca tive nenhuma participação, não sei estou sabendo do assunto, pelo que o senhor está trazendo aí, e essa conexão que o senhor está fazendo, que não faz, que eu não tenho nenhuma... Estou tomando conhecimento agora. São as incríveis coincidências, né? São as incríveis coincidências provocadas Senador, pelo Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Eu estou concluindo. Provocadas pelo tráfico de influência, pelo favorecimento ilícito, né? Pela confusão entre o que é público e privado, que, evidentemente, implica na organização criminosa denunciada pelo senhor Procurador da República. The Amazon is the largest rainforest in the world. Not only that, when it comes to biodiversity, no other rainforest on the planet is a match for the South American jungle. We're talking about 1.2 billion acres of broadleaf forest, an area that is responsible for a great amount of the oxygen produced around the globe. The painful truth is that countries that should be taking care of these precious resources are not up to the task. If nothing is done, the forest could be sentenced to death and disappear before our eyes. We can stop this, and you can help us. Through our activities in the Amazon, we can work together with international investors and gradually transform the forest into a sanctuary under private control. Helping us buy the Amazon is not only a great investment opportunity, it may be the only way to save the rainforest. Remember, the Amazon belongs to no country. It belongs to the world. Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades, que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério, a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas. Questão central. Então estão mascarando a dívida? A dívida não, o serviço da dívida. Serviço da dívida. A dívida aparece com mil e uma injunções, papéis que são colocados noutras rubricas, mas a dívida ainda aparece. O que não aparece é que a cada instante uma parte desse serviço é acrescentada e adicionada, por isso a dívida cresce. Mas veja, doutor Nogueira, isso é assombroso. É assombroso porque nós vivemos no seu país pobre, mas como pobre? Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobre, se nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa, perdoe-me tratá-la assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra
em diversos sites. Eu não trouxe, mas não é difícil. É reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou nisso. Não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro. Nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podíamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio. Contrabando de urânio. Eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto de nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco, mas isso... um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Essa informação não é muito séria. Perdoe, o seu canal é um canal... voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha, entendeu? Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então eles estão vendo, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. E o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão assessor da Presidência da República e que tem que cuidar da preservação desses bens e do subsolo, também ignora isso? Não creio que ignore, é conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, naquele cheque, Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue. Interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros. Um dos mega bilionários do planeta estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era... e ainda continua sendo uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei que o senhor vai já falar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa, ele está comprando riqueza real.
Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. É capital internacional, é o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Deputado, e também nas telecomunicações? Telecomunicações. Aconteceu a mesma coisa? Mesma coisa. Terrível. Então perdemos o controle de minérios e das comunicações. Agora, hoje, eu estava vindo, um assessor me ligou que nós não temos mais o direito de exportar açaí lá do norte do país. Açaí, da minha região de onde eu vi. Porque o açaí agora foi, como é que te diz, patenteado lá fora. Não tem certeza, parece que açaí, não foi patenteado o nome, açaí. Ah, sim, não, a frutinha, o açaí, que eu conheço, não temos mais direito. Rapadura. Estamos desprotegidos. Essa é a verdade, é uma colônia. Tão desprotegidos estamos, telespectadores, que até o ex-cocaleiro Evo Morales, da Bolívia, quem sabe pelos precedentes dessas privatizações, entre aspas, houve por bem tomar uma iniciativa lá e corajosamente expropriou o quê? As 2 refinarias da Petrobras, patrimônio nacional, e está dizendo que não pretende pagar indenização alguma, ou se pagar com gás com preço elevadíssimo. O que lhe parece, deputado? Nós temos tempo ainda? Por favor. Não, porque isso aí envolve... Por favor, deputado. O senhor tem aqui todo o tempo. Por causa do tempo, eu sou... O senhor já foi muito violentado por essa questão de tempo aí. Doutor, eu obedeço. Por favor. Regras. Sua Excelência, o presidente boliviano, ele está tomando uma posição, podemos até usar um adjetivo, ultranacionalista, né? Mas, quando o contrato foi feito, do governo também anterior... E o contrato não era bom, nem para a Bolívia, nem para nós brasileiros, nem para a Petrobras, era bom para as multinacionais. Porque o que ficava para a Bolívia do gás, quer dizer... Mas no caso a multinacional era a Petrobras? Desculpa? Não. Porque... Não. O maior investidor lá é o governo brasileiro? Não. Então explica, por favor. Bem devagarinho, tem que ser bem devagarinho. Por favor. O assunto exige, por isso que eu falei o tempo. Não se preocupe. Não. Havia, primeiro, recursos tomados pela própria Bolívia, sobre os quais se pagava um certo serviço, juros. Havia interesses de muitas multinacionais lá no processo todo. E não dá tempo de pegar as fontes, mas é possível demonstrar-se, e o estudo foi feito por engenheiros da Petrobras, a EPET, a Associação dos Engenheiros, mostrando que, em linhas gerais, o que era mais ruim para nós, claro, era o take or pay, né? Quer dizer, nós, mesmo que não gastássemos, mesmo que não usássemos o gás, teríamos que pagar. Era muito ruim. E algumas dessas cláusulas já foram refeitas. Mas não era necessariamente bom para a Bolívia, não. Não era. Aí, veja bem, quando o senhor Evo Morales assume, já havia ocorrido o referendo. 2 anos atrás, em 2004. Né? Já havia. Dizendo, não me recordo exatamente os termos, mas já tinha ocorrido um referendo no qual tinha sido estabelecido que os contratos tinham que ser refeitos.